É o seu Geo Estúdio Sala de Aula mais uma vez. Na aula de hoje vocês vão aprender sobre vulcanismo e terremoto. O vulcanismo acontece com o processo de vulcões. Quais são os vulcões mais famosos conhecidos na história? E quais os danos que eles causam sobre a superfície da Terra? Geografia vai ajudar você a aprender a ter esse conhecimento. Outra coisa são os terremotos. Qual a origem dos terremotos? Vamos focar nisso aqui porque você vai poder ter a oportunidade de conhecer os abalos sísmicos que acontecem debaixo da terra, debaixo desse solo que a gente pisa. Então vamos iniciar agora com os terremotos ou os abalos sísmicos. Os terremotos ou abalos sísmicos são vibrações ou tremores que acontecem na Terra. Como você pode estudar na aula de hoje, as placas tectônicas elas desenvolvem debaixo do solo da Terra. Os terremotos eles são classificados de acordo com a energia mecânica ou onda de choque que são liberadas nessas placas tectônicas. Portanto, eles costumam ser identificados por sua magnitude, isto é, por sua grandeza ou amplitude. Os tremores de terra ou os abalos sísmicos, olhem bem para cá, acontecem dois pontos. Eles são chamados de hipocentro e epicentro. Vamos aprender o que é epicentro? Epicentro, aluno e aluna, é o ponto da superfície da Terra atingindo em primeiro lugar e com mais intensidade pelas ondas sísmicas, porque existem vários pontos. Só que o primeiro ponto com mais intensidade é chamado de epicentro. Tem se ouvido falar muito em epicentro nessa época de pandemia do Covid-19. O que é o epicentro da Covid-19? Não é o epicentro do terremoto, obviamente. Geografia estuda a superfície da Terra e não a medicina. A medicina estuda a saúde do corpo humano. Então, o epicentro da Covid, por exemplo, acontece no ponto onde está tendo maior concentração de contaminação. Já o epicentro do terremoto, o abalo sísmico, é diferente. É o primeiro ponto de maior intensidade daqueles abalos sísmicos. Agora, e o hipocentro? Olha para cá, foca aqui. O hipocentro é diferente do epicentro. O hipocentro é o foco do terremoto, onde está situado no interior, lá dentro da crosta. Há uma superfície em que geral não ultrapassa o limite dos 30 km ou 30 mil metros. Esse é o hipocentro, o foco do terremoto, onde está situado. É onde há os abalos sísmicos, aqueles tremores, internamente. Agora, e o poder? O poder da destruição dos abalos sísmicos. Isso também é muito importante. O poder de destruição deles, segundo muitos analistas profissionais, os sismólogos, como são chamados profissionais que cuidam dessa área, é resultado de 4 fatores. Primeiro fator, a sua magnitude. O segundo fator, dos danos causados pelos tremores de terra, são a proximidade nos centros urbanos. Quanto mais próximo de uma cidade, já viu, né? Os danos são maiores. Número 3, a profundidade do foco do tremor. A profundidade do hipocentro. Lembra que o hipocentro é o foco do abalo sísmico, do tremor de terra? Então, a profundidade é o terceiro fator de destruição dos abalos sísmicos. E o quarto e último fator são as qualidades das construções que o homem realiza. Então, quanto maior a qualidade, menor é o dano causado. Agora, inferior a qualidade da construção, dos materiais empregados nessa construção, os danos são bem maiores. E os terremotos eles podem causar
muitos danos. Vou citar 2 exemplos para vocês. Um exemplo foi o que aconteceu em Lisboa, em Portugal, em 1755. Aquele terremoto ficou para a história em Portugal. Lá, mais de 50 mil vidas foram perdidas num abalo sísmico que aconteceu em Lisboa, que foi o epicentro, foi o epicentro daquele abalo sísmico. E recentemente, não sei se vocês pegaram a notícia, né, em sua TV, na internet, semana passada teve um abalo sísmico na magnitude de mais de 6.0, e aí aconteceu vários danos, né, muitas rachaduras, pessoas lá no Oriente. Né? Então, são 2 exemplos, um antigo e um novo. Agora, os tremores de terra acontecem em vários cantos da Terra. No Brasil, por exemplo, já está tendo tremores de terras, não com danos, né, causados grandes danos, pois até agora não há registros, né, de grandes magnitudes de um epicentro ou do hipocentro na crosta da superfície do Brasil. Mas em vários cantos acontece terremoto e muitos danos são causados. Agora vamos aprender sobre a estrutura geológicas e unidades do relevo. Então, a escala de pontuação mais usadas como padrão universal para medir os abalos sísmicos é a escala Richter. Em 1935, o norte-americano Charles Richter, ele é um sismólogo, o que ele fez? Ele construiu a escala de pontuação que é usada para medir os abalos sísmicos. Nessa escala, o número 0 equivale aproximadamente ao choque produzido no chão por um ser humano que salta de uma cadeira. Por exemplo, aí o número 1 da escala Richter equivale ao choque 10 vezes maior do que o produzido por um ser humano que pode saltar de uma cadeira. Já o número 2 há um choque 100 vezes maior do que o produzido por um ser humano que salta de uma cadeira e assim por diante. Cada ponto de acréscimo diante da escala Richter pode representar um aumento equivalente a 10 vezes na magnitude de um tremor de terra, de um abalo sísmico. Então, é forte mesmo a intensidade que ocorre dos tremores de terra. Então, cada ponto 0 adicionado equivale a 10 vezes aquele valor. Por exemplo, a magnitude 6 ela pode causar danos que está na magnitude de 7. Então é grande a possibilidade de haver, por exemplo, um abalo sísmico de 6.0, deslocação, né, aquele movimento que é feito na placa tectônica, e causar, por exemplo, em prédios ou construções de casas que foram construídas com materiais de baixa qualidade, rachaduras, né, e outras consequências. A escala Richter, falando um pouco mais dessa escala, não tem limite máximo. Então, o tremor de terra ele pode atingir vários décimos de ponto 0. Até o momento, o abalo sísmico ou terremoto mais elevado que aconteceu no mundo, porque a escala Richter foi criada em 1935. Então, os dados que nós temos é de 1935 para cá. Como pode ser observado, de acordo com as medições, atingiu a pontuação de 8.9 na escala Richter. Em 2004, um abalo sísmico de elevada magnitude provocou a formação de grandes ondas, tsunamis, por exemplo, que é uma palavra do idioma japonês. São ondas gigantes causadas justamente pela magnitude
do abalo sísmico. Então, notaram? Quanto maior for o abalo sísmico, maior é o dano. E o tsunami é como sendo uma onda gigante. Isso dá para entender claramente para você que o hipocentro e o epicentro não é na superfície ou crosta terrestre, mas sim na crosta do oceano. A crosta no oceano, no mar, e não na crosta continental terrestre. Esse tremor, né, que aconteceu em 2004, todo mundo lembra o grande destruição que aconteceu na Indonésia, na parte asiática, lá no Oriente, atingiu proporções bem continentais mesmo. Como consequência, houve um saldo trágico de mais de 180 mil mortos. Então foi uma tragédia em grandes proporções causada por aquele tremor de terra de 8,9, né, na escala Richter. Vulcanismo. Vamos introduzir a parte do vulcanismo. Só o Japão, para citar um exemplo, possui mais de 60 vulcões ativos, dentre os quais encontra-se o Monte Fuji, o pico mais elevado, 3.776 metros de altitude existente no território desse país. A maior parte dos vulcões ativos do mundo concentra-se nas bordas das placas tectônicas, especialmente aqueles em contato com a placa do Pacífico. Na Itália, o vulcão Vesúvio, em 24 de agosto do ano 79 depois de Cristo, fez o quê? Despertou, espalhando assim a lava, né, por toda a região da Itália, onde fica localizado o vulcão Vesúvio, que está a 200 quilômetros, por exemplo, de distância de Roma, a antiga cidade de Pompeia, né? Inclusive, uma das atividades que eu vou propor para vocês fazer pesquisas hoje vai ser exatamente sobre esse vulcão de Pompeia, de vulcão Vesúvio que destruiu a cidade de Pompeia. A população de Pompeia acabou sendo dizimada, morreu todo mundo, quase que de um piscar de olho, imediatamente. Então, o vulcão também, quando desperta e solta sua lava, ele vai destruindo tudo pela frente. Plantações, tudo que encontra na frente ele vai destruindo. Essa foi, então, a nossa aula hoje. Destacamos aqui o vulcanismo, né, os danos causados, né, o que acontece no Japão. O Brasil não tem vulcão, né, e o tremor de terra causado pelos abalos sísmicos, as placas tectônicas. Então, são dois assuntos muito importantes que acontecem dentro do interior da crosta terrestre e sobre a superfície da Terra. Compartilhem com seus amigos, seus contatos, faça seus comentários. Estamos aqui para agradecer também a você que está acompanhando, que está assistindo as aulas, estão fazendo as atividades, avaliações. Continue fazendo isso e até a próxima aula aqui sobre relevo, né? Nós estamos estudando a questão de geomorfologia. A gente agradece então aqui no GeoEstudo Sala de Aula a atenção, o cuidado que vocês estão tendo em aprender geografia nesse período que estamos vivendo, tá bom? Forte abraço, professor Ismael. Fica com Deus. Vamos para a nossa avaliação? Primeiro, pesquise
e faça uma lista dos 10 principais terremotos. E comente os grandes danos que eles causaram na superfície. Você pode fazer isso no seu caderno, no bloco de notas, onde você desejar. Você use de critério para realizar sua pesquisa pessoal. Segundo, você sabe como acontecem os abalos sísmicos. Você aprendeu tanto nessa aula de hoje quanto na aula. Você pode ver aí no programa do YouTube que da aula da semana passada falou sobre os abalos sísmicos, as principais aí camadas da Terra. Agora, responda a pergunta que eu vou fazer. Então, você vai fazer a avaliação de acordo com essa pergunta agora, ó. Escuta aí. É possível evitar os danos causados pelos terremotos? Vou repetir. É possível evitar os danos causados pelos terremotos? E a terceira e última avaliação é justamente aquela que eu havia mencionado sobre o vulcão, né? O vulcão Vesúvio lá na Itália. Então, eu quero que você pesquise sobre o que aconteceu com a cidade de Pompeia, certo? Mas, para você sentir como o vulcão, ao entrar em erupção ou explodir, causa muitos danos, eu quero que você pesquise como era a cidade antes da destruição e não os danos que ela sofreu. Tá bom? Uma boa atividade e continue conosco aqui no GeoEstudio Sala de Aula.